Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus. O programa já iniciou e hoje nós vamos ter 60 minutos para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, aprendemos a importância de nós termos Jesus como cabeça da nossa vida, afinal, Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E o nosso principal objetivo aqui na TV Maná Brasil, para você que nos acompanha pela primeira vez, é justamente isso. Nós levarmos Jesus até a sua casa, até a sua vida, para que a sua família seja transformada pelo poder de Deus. No programa de hoje nós teremos como convidado o missionário Isaac Silva, onde ele vai estar aqui conosco e vai compartilhar um pouco alguns segredos sobre o que fazer antes de orar. Sim, nós temos uma pré-produção daquilo que nós queremos receber, que é o milagre de Deus. Temos uma preparação e hoje nós vamos aprender sobre quais são os passos que nós devemos seguir antes de nós orarmos, antes de nós buscarmos a Deus, antes de nós irmos até Deus, pedimos algo, aquilo que vai no seu coração. E é importante nós entendermos isso. Há passos que Deus espera que nós façamos. E é no programa de hoje que você vai ficar sabendo, que você vai dar o conhecimento daquilo que Deus tem para a sua vida. Nós temos disponível um número do WhatsApp onde você pode nos enviar o seu pedido de oração e no final o missionário convidado do programa de hoje vai orar por você. Você também tem disponível o nosso site igrejamana.com.br, onde você pode ficar por dentro de todas as novidades do nosso ministério no Brasil e para que você possa procurar a Igreja Maná mais perto de você. Nós agora vamos ficar com algumas ferramentas de evangelização e daqui a pouco nós estamos de volta. Você sabia que a TV Maná Brasil também tem um canal no YouTube? Olha, você que quer evangelizar, você quer conferir os programas que já passaram, por vezes quer ver novamente as pessoas, os nossos programas, você pode entrar no YouTube da TV Maná Brasil e lá você pode conferir todos os nossos programas. Desde a preparação diária de um cristão, nós temos a nossa reunião de lutar até vencer disponível no YouTube, a reunião de encontro com Deus também disponível no YouTube, temos o nosso programa 60 Minutos com Deus lá disponível, todos os programas, todos os convidados, todos os temas lá disponível para você poder ouvir e ouvir e ouvir. Temos o Espaço Mulher, que também está lá disponível. Temos um programa de música, o Show Gospel, que também está disponível para que você possa curtir uma música. Por que não? Curtir uma música com a palavra de Deus, dançar, sambar, ter lá seu pagodinho, animar o seu sábado, animar o seu final de semana. E é sempre muito bom nós estarmos ligados naquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, exorto você a entrar no nosso site, no nosso canal do YouTube, tvmanabrasil.com, e também você pode entrar pelas redes sociais, nós estamos nas redes sociais, acredito que você está aí acompanhando, se você não está, já coloca lá para seguir, para curtir a nossa página, as nossas redes sociais, para que você fique por dentro de tudo aquilo que tem acontecido aqui na TV Maná Brasil. E olha que muita coisa tem acontecido, muitos programas têm passado, e você tem que mesmo estar aqui ligado sempre que puder. E quando perder algum programa, vá no YouTube, que lá vai estar disponível para você. Nós agora vamos curtir uma música, vamos para o nosso momento musical e daqui a pouco nós já vamos receber o convidado do programa de hoje, que é o missionário Isaac Silva. Então, fique agora com o nosso momento musical e já voltamos. Muita gente se desesperou, a incerteza se instalou, a fé de muitos se abalou. Por isso estou aqui pra lhe dizer que existe um Deus que ama você, Ele quer te ajudar. Basta nele crer que você vai ver, em suas mãos está todo o poder. Deus te fez para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter.
gente se desesperou, a incerteza se instalou, a fé de muitos se abalou. Por isso estou aqui pra lhe dizer que existe um Deus que ama você, Ele quer te ajudar. Basta nele crer que você vai ver, em suas mãos está todo o poder. Deus te fez para vencer, nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Deus é tão bom que enviou seu Filho, nos resgatou de toda maldição. Deus é tão bom que enviou seu Filho, nos resgatou de toda maldição. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Cura divina é o tema do programa de hoje e nós vamos aprender algo que está baseado no livro O que Fazer Antes de Orar. Existem coisas que nós devemos fazer, passos que nós temos que fazer para que nós possamos vencer. E é no programa de hoje onde nós vamos ficar por dentro disso. E quem vai nos explicar isso é o convidado de hoje. O Isaac está aqui no nosso programa. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Trouxe seu pai Abraão também? Só veio eu hoje. Hoje sou eu. Ok. Muito bem-vindo no Muito nosso obrigado. programa. Brincadeiras à parte, né? Mas para quem não conhece, Isaac é alguém da Bíblia e o pai Sim, dele era sim. Abraão. Só para Exato. quem não sabe, né? Filho da promessa. Pois é, Isaac é o filho da promessa. Exato. Exatamente. Acreditamos que vamos ter um programa abençoado, não é? Sim, Sempre sim. bom nós falarmos sobre a palavra de Deus, né? Sempre muito bom. A palavra de Deus nos ajuda em tudo, em todo aspecto da nossa vida, em toda área. E por isso que é muito bom estar aqui com todos vocês, né? Não estamos sozinhos. Sim. Então, para falar da palavra de Deus é muito bom, sempre Sim. muito bom. E hoje nós vamos aprender sobre algo que muitas pessoas por vezes desconhecem, né? Existe uma preparação para nós orarmos, né? Não é só nós chegarmos e acharmos que é assim que funcionam as coisas. Até mesmo na agricultura, né? Exatamente. Por mais que eu tenha um solo, por mais que eu tenha uma semente, por mais que eu tenha tudo preparado, eu tenho o solo, ele precisa de algo para antes receber a semente. E nós temos que entender isso também para nós vencermos, né, Isaac? Exatamente. É a lei de Deus, não é, que vem em Marcos 4:26. Como Sim. tudo no reino de Deus é semelhante a um agricultor. E é mesmo tudo. Quando Deus fala tudo, é mesmo tudo, porque muita gente... É engraçado, porque algumas pessoas têm dificuldade de entender Deus. Sim. Como se Deus fosse algo muito difícil de ser entendido, não tem... A lógica de Deus é difícil, mas na verdade não. Deus é muito simples. E exige um preparo. Né? Há muita gente que todos nós queremos e precisamos de um milagre de Deus, nós precisamos de uma cura, precisamos que Deus resolva algo na nossa vida, mas não é mágica, não é chegar e acontece e acabou, ou eu vou lá para ver o que acontece e Deus vai me curar, e não é bem assim. Tem que ter um preparo, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Está baseado nesse livro do nosso ministério, né? O que fazer antes de orar. É mesmo um livro muito importante, um livro que tem ensinado muita gente a se preparar para receber algo de Deus. Porque imagina, a palavra de Deus diz que, lá em Hebreus, que é necessário que nós acreditemos que Deus, ele existe, não é? E que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele quer algo para a nossa vida, que Ele quer nos dar algo bom. Então eu preciso acreditar. E acreditar não vem, pronto, hoje eu dormi, acordei, hoje eu acredito. Não é da noite para o dia, né? Nós temos mesmo que exercitar, que ler muito a palavra de Deus e
Por isso estamos aqui hoje para falar sobre esse tema que é tão importante, Sim. né? Às vezes também as pessoas ficam chateadas, né? Porque vão à igreja, querem logo uma oração. E o pastor fala para a pessoa, né? Ah, mas então você tem que ouvir da palavra de Deus antes de nós orarmos. E por vezes ficam chateados. Não, mas eu só quero uma oração. E por vezes não Exato. ora, dá o material. E o primeiro ponto do que fazer antes de orar é justamente isso. Eu tenho que ler a palavra de Deus para me preparar para eu ter fé, o que é Exatamente. essencial. É essencial, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que a gente acredite no que Deus veio fazer e mais do que acreditar, eu preciso saber o que Ele veio fazer. Eu Sim. preciso saber o que Ele tem para mim. Porque existem muitas pessoas que acreditam mesmo que doenças são algo que Deus usa para castigar alguém, doença ou qualquer outro problema é algo que Deus usa para aproximar pessoas. Deus não faz isso, Deus não tem doenças. Nenhum pai tem isso para o filho, né? Pois é. Nenhum pai deseja que, olha, Eu para quero que ele corrigir sofra. você, você tem que sofrer. Nenhum pai deseja isso, e Deus é o nosso pai. Então, isso para dizer que nós temos que preparar esse solo para receber esse milagre de Deus. E o primeiro passo, hoje vamos dar vários passos aqui. Sim. Eu gosto desse passo a passo. Sim. É um processo. E a primeira parte desse processo é eu conhecer a palavra de Deus. E na nossa igreja nós temos uma ferramenta que é muito, muito importante, que é a Sala da Palavra, como costumamos Sim. falar, onde tem materiais, livros, CDs, cheios da palavra de Deus, cheios da unção de Deus. E nós podemos comparar a Sala da Palavra a uma farmácia. Né? Podemos fazer essa comparação porque na farmácia é isso, né? Nós vamos na farmácia, precisamos de um determinado remédio para sarar uma determinada enfermidade. Então, da mesma forma, é a Sala da Palavra. Nós temos vários tipos de comprimidos lá. Temos comprimidos para as finanças, temos comprimidos para a saúde, temos comprimidos para a família. Então, isso é muito importante. O primeiro passo é eu reconhecer que eu preciso da Palavra de Deus. Eu preciso saber o que esse Deus tem para mim. E depois é eu estudar essa palavra. É uma vez, já Né? tá. Não. Uma vezinha por semana. É vez Não, após vez né? após vez. É eu encher o meu coração com isso. Na verdade, esses livros que nós trazemos aqui no 60 Minutos com Deus, e também esse que eu estou apresentando, nada mais é do que um comprimido mesmo, um comprimido da palavra de Deus. Não tem nenhuma invenção, é a mesma palavra de É a Deus mesma pura. palavra para a pessoa poder vencer, né? Exatamente, para a pessoa poder vencer. Porque, é claro, existem aqui vários versículos, todos estão na Bíblia, como é óbvio, só que aqui está direcionado a um objetivo, de ensinar a pessoa a preparar o seu coração para receber o milagre de Deus. Porque é tudo isso que nós queremos, é um milagre de Deus, né? Sim, e a preparação é importante porque quando uma pessoa passa por problemas na saúde, né? Ela parece que entra numa bolha. Isso. E é uma bolha que às vezes a pessoa se coloca, não é nem por falta de fé, mas por vezes tanto desespero, tanta dor que a pessoa sente, porque não é brincadeira. Não. É mesmo sentir, é mesmo ir no médico e não ver melhora, ver o lado do médico só piorando. E quando nós falamos sobre fé para a saúde, realmente nós entendemos, não é uma brincadeira. Não. Até porque isso são vidas, mexe com famílias, com sentimentos, com área Exato. financeira. Porque quantas pessoas às vezes sofrem filas e filas e filas porque Exato. carecem de precisar de ajuda, né? Uhum. Mas quando nós oferecemos um Deus, é um Deus que não precisa pagar nada. Exatamente. É um Deus que está pronto para poder nos abençoar, é um Deus que já fez tudo aquilo por nós e agora eu tenho que fazer minha parte. Exatamente. Só que às vezes não tem aquela força, Isaac, às vezes não tem aquele ânimo porque já tentou tantas vezes e não deu certo. Exato. Por isso que é muito importante essa ferramenta, não é, de enchermos a nossa vida, nosso coração com a palavra de Deus. E mais do que isso, na nossa igreja nós temos algo que se assemelha às consultas. Já que falamos de farmácia, vamos a outro exemplo, que é outra comparação, que é as consultas médicas. Nós temos algo que é parecido a isso, que nós chamamos de consultas pastorais, onde um pastor da nossa igreja vai ouvir você, vai ajudar você a vencer nessa área. Porque às vezes nós queremos fazer tudo sozinho, né? Eu vou conseguir, eu vou estudar e vou conseguir. Mas se eu tenho uma pessoa ali para me ajudar, que nesse caso são os pastores, para me ajudar, para me direcionar nesse caminho, para me mostrar o que eu preciso fazer, então se torna muito mais fácil, né? Essa caminhada não fica só. Nós precisamos dessa ajuda, então é algo totalmente gratuito, ninguém cobra por isso, porque é a palavra de Deus. Lá, você vai encontrar lá uma pessoa cheia da palavra de Deus, cheio de Deus, que vai te ensinar a fazer a palavra de Deus. Fazer, falar, agir na palavra de Deus. Isso é muito importante, sabe? Eu acho que, na verdade, quando a pessoa recebe um diagnóstico médico, ou uma má notícia, ou que seja, qualquer problema que seja, é muito duro.
né? Porque a pessoa acredita naquilo, porque é real, existe, está lá escrito, sabe? No laudo médico está lá escrito, a pessoa tem determinada doença. E as pessoas acreditam naquilo. Mas também existe uma boa notícia que na palavra de Deus também está escrito, tem lá, é um documento, está escrito que Jesus, ele veio para nos curar. Jesus, ele veio para levar sobre ele todas as nossas enfermidades. Então, por isso que eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que ouvir, até eu acreditar. Por que acreditar? Deus se move quando nós acreditamos na palavra dele e fazemos intencionalmente algumas atitudes, temos a intenção de provocar esse milagre, entre aspas, provocar esse agir de Deus. Porque ele está pronto para abençoar. Tá. Ele quer. Quer abençoar. E quer mesmo, né? Exato. Só que muitas vezes não consegue. Exato. E a consulta pastoral é muito importante por quê? Porque por vezes tem obstáculos que estão impedindo a pessoa de ser abençoada, de ser curada. E um dos passos do que fazer antes de orar é justamente isso, remover todos os obstáculos. O obstáculo é o quê? Algo que está me impedindo de eu vencer. Deus quer, Deus pode, só que ele não consegue. Por que ele não consegue? Exatamente. Tem aquelas pessoas que oram, se preparam, recebem a cura e ficam curadas. Tem aquelas pessoas que oram, recebem a cura e progressivamente vão ficando curadas. Só que tem aquele tipo de pessoa que recebe a cura e parece que nada aconteceu, Isaac. Exatamente. Ano após ano, e pensa que orar vai resolver. Vou orar mais uma vez. Não deu certo. Aquela oração não foi muito boa, não estava muito inspirada. Vai tornar a orar de novo. Exato. Mas não é assim, né? Não. Por vezes tem algumas coisas que estão impedindo a pessoa de ser abençoada, né? Exatamente. Deus, ele é um Deus muito justo. Ele não é como o mundo trabalha. O mundo tem um sistema. Sim. E o mundo se usa de esquemas, o mundo se usa de exceções. Olha, para aquele tem essa exceção, para aquele outro não. Deus não é assim. Ele é justo. Para quem faz e para quem não faz a palavra de Deus. Isso para dizer o quê? Que Deus, ele age na palavra dele. Existem sim alguns obstáculos e tá aí a importância da consulta pastoral para ser acompanhado por um pastor, para ele reconhecer esses obstáculos. Obstáculos esses que impedem que Deus haja. Não que Deus não queira fazer, mas Deus às vezes não consegue fazer. Porque existe o canal ali, o tubo está ali e está entupido. Deus não consegue agir. E obstáculos são inúmeros, tanto que nós temos até um livro também na nossa igreja que chama Origem dos Problemas, porque lá nós ensinamos que nenhum mal vem sem alguma causa, não tem alguma origem. É a palavra de Deus que diz isso, aliás. E nós aprendemos várias origens de um problema. Seja ele idolatria, falta de perdão, né? Seja disseminar divisão entre os irmãos. São problemas que separam Deus, afastam Deus. E nós precisamos nesse momento, no momento da nossa cura, no momento do nosso processo de receber a nossa cura, nosso milagre, nós precisamos de Deus perto. Ninguém quer ter Deus longe nesse momento. Precisamos dele perto. Então, nada mais é do que removermos isso que talvez impeça que Deus haja. Não é que Deus mande o problema, né? Não, Por vezes de as forma pessoas nenhuma. pensam, já que Deus tem obstáculo, então Deus está Não, de ordenando a forma bênção. nenhuma. É porque ele tira a proteção, ele tira a mão e Deus não consegue proteger, forma né? nenhuma. Quando eu estou fazendo coisas que desagradam a Deus, ele já não consegue me ajudar, não consegue fazer parte do meu time de futebol, né? Ele já está Exatamente. Não tem como. Ele não consegue. Porque à medida que nós também temos um Deus maravilhoso, também existe um inimigo, que é o diabo. Então, muitas pessoas negligenciam o poder do diabo e até não acreditam que ele exista. E essa é a maior tática que o diabo usa. Fazer que as pessoas acreditem que, olha, ele não existe. Porque se ele não existe, logo eu posso fazer o que eu quiser e não existe inferno, não existe castigo para isso, não existe. Mas ele existe, é uma força real. E nós temos que entender isso, porque ele faz de tudo para impedir que Deus haja, para impedir que Deus consiga nos curar. E ele faz isso através de nós. Não que ele tenha algum poder sobre Deus, ele não tem, mas se nós não fizermos a palavra de Deus como deve ser, se nós não obedecermos a Deus, logo o diabo consegue legalmente nos impedir de receber a nossa bênção, a nossa cura, seja o que for. Sim, né? E é da nossa vontade sermos felizes, sermos Exato. curados. E acredito que todo mundo que nos acompanha, essa é a vontade que você tem para a sua vida, né? O que fazer antes de orar é justamente isso. Primeiro você tem que entender, eu preciso encher meu coração com a palavra de Deus. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso ir na sala da palavra, que é a farmácia espiritual, para encher meu coração de fé. Eu tenho que realmente procurar ajuda. Por vezes, aquilo que você não está conseguindo ver
Deus pode usar de pessoas para te mostrar. Ou até mesmo você pode orar, peça para Deus realmente te mostrar qual é a raiz do problema. Maldição sem causa não vem, Deus ele pode te mostrar e te dar a solução. E depois, é remover esses obstáculos. É justamente você remover tudo isso que desagrada a Deus, começar a fazer aquilo que Deus agrada e Deus certamente vai te abençoar. Porque não há ninguém que realmente busca Deus em primeiro lugar, que Deus não acrescente todas as coisas. E é essa a vontade de Deus para a sua vida. Vamos ter uma pausa musical agora para tomar uma água, né? Muito bom. Não vamos sair daqui, vamos ficar aqui à sua espera. Vamos para o nosso momento musical e daqui a pouco nós estamos de volta para aprender mais sobre a palavra de Deus. A bater o pé, o papai, a mamãe, juventude, criancinha. Presta atenção, pois nós temos boas novas pra você. Você não nasceu para sofrer. Ao morrer, Jesus já te deu poder. Você não nasceu para sofrer. Ao morrer, Jesus já te deu poder. Enche, 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 Enche a cacimba, enche, enche, enche. enche a cacimba, Meu irmão, enche, enche. enche o coração, Enche, enche o enche. coração. Para vencer, tu tens que te encher. Ouvir a instrução e correr com a visão. Faça obedecer e assisto, basta crer. Vais ver que tu e eu fomos nascidos para vencer. Para vencer, tu tens que te encher. Ouvir a instrução, correr com a visão. Faça obedecer, assisto, basta crer. Vais ver que tu e eu fomos nascidos para vencer. Enche! Enche a cacimba, Enche, 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 enche a cacimba, enche, 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 enche o coração, enche, 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 enche o coração. simbora, Eu vou encher o meu coração, meditando e falando a palavra através da comunhão. Eu vou encher o meu coração, meditando e falando a palavra através da comunhão. Eu vou encher o meu coração, pois tu e eu fomos nascidos para vencer. Já, 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 já. sobretudo tu deves guardar, guarda o teu coração, meu irmão, porque dele procedem as saídas da vida. Jesus disse, se vós estiveres em mim e a minha palavra no vosso coração, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. A riqueza vem do coração, minha família. Alegria! Enche a cacimba, enche a cacimba. A cacimba nós comparamos com um poço, né? Exato. E nós até usamos essa frase para exemplificar que é o nosso coração, né? Enchemos o Exato. nosso coração com a palavra de Deus, que é o solo, é o poço que vai trazer até nós a vontade de Deus para a nossa vida. E depois de nós removermos os obstáculos, Isaac, depois de nós descobrirmos a vontade de Deus para a nossa vida, aí nós estamos preparados para orar, né? Aí Exatamente. é o momento de ir à igreja com fé, quando tiver um momento de oração, ir com fé à oração e Deus vai operar, né? Exatamente. Eu costumo dizer, é levar Deus a sério, né? Sim, É um momento muito, muito decisivo sim. entre ser curado ou não. Porque primeiro nós já aprendemos que é da vontade de Deus curar. Nós já aprendemos que devemos encher o nosso coração da palavra de Deus, porque é essa palavra que traz sementes, que traz cura, que traz a resolução dos nossos problemas. Depois, agora, temos que ir à igreja, né? Fazer lá a oração da fé, andar com Deus. E por que ir à igreja? Não é só simplesmente, porque é religioso, eu tenho que... Não, ali é a casa de Deus, é onde tem o poder de Deus para agir na nossa vida.
E agora sim, chegou o tão esperado momento da oração. Sim. Eu já tenho meu coração cheio de fé, já enchi de sementes de fé, já sei qual a vontade de Deus, então eu vou operar nessa vontade. E agora eu vou receber a minha cura. Eu vou receber a resolução desse problema. E percebe que eu diga, e entenda que eu diga perceber, receber, né? Eu não falo, eu vou pedir, não, eu vou receber, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele já fez isso por nós. Lá em Efésios fala isso, exatamente isso, que Jesus, ele já veio à terra, já pagou todo o preço que era suposto ele pagar, que ele devia ter pago, para que nós tenhamos essa saúde, nós tenhamos Sim. vida, nós tenhamos todos os problemas resolvidos. Ele já fez. Ele já fez, ele não vai fazer de novo. Exato, Já lá fez. diz, o bendito Deus e Pai que já nos abençoou. Exatamente. Ele já nos abençoou, ele já está pronto para nos abençoar. Exatamente. E o ingrediente principal na nossa oração é a fé. Costumamos dizer, né? Como é que eu vou fazer um bolo de limão se eu não usar limão? Exato. É bolo de qualquer coisa menos. Menos de limão. Ah, Como é que eu vou fazer uma oração da fé? Sem fé. Exatamente. Pode ser qualquer oração, mas não é uma oração com fé. exato. E a fé é o ingrediente principal para nós podermos vencer. Isaac gosta de cozinhar? Gosta de comer? Eu gosto de comer, sim. E a cada receita existe ali o ingrediente principal. Pode faltar tudo, menos o ingrediente principal. Exato. Que nem num bolo de maçã sem maçã, não é um bolo Exato. de Não maçã. existe. E andar com Deus, a fé é um ingrediente principal para nós podermos vencer, né? A fé é uma força. A fé vai atrair aquilo que Deus tem para nós. Exato. E o que Isaac falou é muito importante. Quando eu vou fazer uma oração da fé, eu não vou para pedir, eu não vou para chorar, não vou para fazer reclamações a Deus, eu não vou para espernear, eu vou para receber com fé, que eu recebo pela fé a minha cura. Não é pelo meu conhecimento, não é pela minha força, mas é pela fé que nós vamos receber a cura. E depois de receber, Exato. tem Aí que cuidar. tem que cuidar, porque eu acho que, na verdade, o período de espera, não é, entre eu recebi a minha semente, eu já plantei, ela está lá guardada, eu recebi a minha semente, então o período de espera é algo decisivo também na vida dessa pessoa, né? É porque o diabo vai atacar, Deus vai estar lá e o diabo também vai atacar. A gente tem que entender isso, saber que ele vai tentar roubar, sabe? Muitas vezes, muitas pessoas, dando um exemplo na área da saúde, por exemplo, as pessoas, elas recebem sua semente e parece que o problema piorou. Eles oraram e, como é possível? O problema agora piora. Na verdade, isso é o diabo. Muitas vezes é uma tática que ele usa para roubar essa semente, para fazer você duvidar de que já recebeu o poder de Deus, que já está curado. Sabe, é muito engraçado quando vem um diagnóstico médico. Sabe, o exemplo de fé, porque existe uma fé negativa também. Exato. Existe isso, quando eu acredito no mal. E isso acontece. Então, quando uma pessoa recebe o diagnóstico médico, muitas das vezes, ela tem um sintoma ou outro, mas nada muito concreto. Mas ela acredita 100% que aquilo é verdade. Seja algo bom ou mal, ela acredita que aquilo é verdade. Por quê? Foi o médico que falou. Né? É igual o exemplo das mulheres. Às vezes, elas vão, pronto, com um mês de gravidez, nenhuma mulher sente nada. Né? Tá ali, acredito que não sente nada. Tá ali, não sente nada. Dizem que não. Exato. Algumas não têm nem sintomas, nenhum. Sim, nem sabe, às Nem vezes, que tá sabe, grávida. às vezes nem sabe. Então vai no médico e descobre que tá grávida. O médico diz, olha, escreve no papel ele, você tá grávida. A partir daquele momento, ela acredita. Ela acredita que tá grávida. Por quê? Porque o médico falou, mas ela não viu nada, ela não sentiu nada, mas ela acredita. Então, da mesma forma, nós temos um Deus que fala. Imagina, se o médico fala e parece e é verdade, eu tomo como verdade, imagina o que Deus fala. Aí isso que é a mesma verdade, é a verdade sobre toda verdade. Então, se eu recebo um diagnóstico médico, eu tenho que acreditar. Mais do que isso, a palavra de Deus é a verdade. Sobre tudo isso, a palavra de Deus é a verdade. E eu vou buscar essa verdade. Então, a partir do momento que eu recebo essa semente, eu tenho que guardá-la. E louvar a Deus, e cultivar, e dar tempo para a semente crescer. Esse é o grande segredo. Dá tempo para as coisas acontecerem, dá tempo para as coisas, a semente germinar, criar raiz. Tem que dar tempo. Até porque, sabe, as pessoas vão à igreja e esperam um milagre. Isso é maravilhoso. Deus faz milagres. Deus gosta, Deus quer fazer milagre. Mas o interessante disso é que o milagre não é a forma habitual de fazer as coisas. Milagre é uma forma sobrenatural de algo acontecendo na nossa vida. Mas a forma normal como Deus criou, o sistema de Deus, é progressivo. É tal e qual uma semente. Nós falamos muito de sementes aqui, porque é tal e qual. Na verdade, nós plantamos, esperamos um tempo, a semente primeiro cresce para baixo, cria raízes, depois ali vai rasgar o solo, e aí sim vai aparecer o fruto.
E aí sim vai aparecer o fruto. Da mesma forma, é como Deus opera. É progressivo. Quando algo acontece instantâneo, então nós chamamos isso de milagre. É uma dádiva também de Deus. É maravilhoso, Deus opera, sim, opera. Mas se não foi o seu caso, se não for o caso de você ter um milagre, então saiba, é progressivo, é o normal de Vai Deus. vir, né? Vai vir. E dê tempo para crescer. A parte mais importante de uma árvore são as raízes, Exato. né? E a raiz, que, na verdade, os frutos são consequências de uma boa raiz. Uma boa raiz. De uma boa raiz bem alimentada, de uma Exato. árvore bem alimentada. E se por vezes eu não estou feliz de estar aqui com os frutos da minha vida, eu tenho que começar a pensar como é que tá as minhas raízes. Exato. Como é que eu estou alimentando a árvore da minha vida? Exato. Será que é com dúvida, com preocupação, com problema? Porque o problema vai bater na porta de todo mundo, não é? A dúvida, a Sempre. ansiedade. Sempre. A palavra de Deus diz que Deus é justo e por isso o sol vem para os injustos e para os justos, a chuva vai para os injustos e para os justos. Deus é um Deus mesmo como tem que ser. Ele é um Deus honesto. Então, nós temos que saber que sim, nós temos que tratar as nossas raízes. Sim. Porque muita gente põe na conta de Deus, né? Olha, eu não estou bem por causa de Deus, ou um dia... Se Deus Se quiser, Deus você quiser, terá. olha essa frase, se Deus quiser, eu vou ter, se Deus quiser, eu vou ser feliz. É o mesmo de uma pessoa dizer, olha, eu sou pai, um exemplo só, eu sou pai, tenho um filho, e eu digo, olha, se eu quiser um dia, ele vai ser feliz. Todo pai quer que o filho seja feliz, todo pai quer que o filho seja ali, bem, e vai bem na vida. Então, da mesma forma é Deus, Ele quer, não é se um dia Ele quiser, Ele quer fazer. Né? E essa de se um dia Deus quiser eu vou ser curado, se um dia Deus quiser eu vou sair desse problema, saiba que Ele quer. Agora é com você. Essa é a questão. Agora é comigo, é com todos nós. E tem até mais uma frase que também fala sobre isso, que é sobre o fiado, né? Exato. Fiado só amanhã. Fiado só amanhã. Só volta amanhã e tá a mesma placa, Exato. né? Fiado. Fiado só amanhã. E a pessoa volta de novo. Fiado. Só Na amanhã. esperança de quando ela chegar lá, ela vai poder comprar fiado. Só que não. Nunca vai acontecer. As pessoas pensam, se Deus quiser, amanhã eu vou ser curado. Se Deus quiser, na próxima reunião, eu vou receber a minha cura. Se Deus quiser, na minha próxima oração, vai resultar. Se Exato. Deus quiser, na próxima vez que eu fazer o meu jejum e oração, vai funcionar. Não é assim que Exato. funciona, não é? Não. É nós irmos com fé, basta uma vez. Não é se eu orei 10 vezes, é que eu vou vencer. Não. Basta uma vez, basta eu saber o que eu estou fazendo. Não é? Por isso que a palavra de Deus é muito mais sobre nós, sobre nossa atitude, sobre o que nós devemos fazer, do que propriamente o que Deus vai fazer, porque Ele já fez. A palavra de Deus diz que Jesus ele já veio. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Então tudo isso que é mal, dívidas são mal, é mal, falta de saúde é mal, família infeliz é mal, tudo isso Jesus já desfez. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso andar com esse Deus. Eu preciso acreditar que Ele já fez e que é para minha vida. Tá aí a gente tem começado a falar sobre ouvir a palavra de Deus. Mais do que uma vez, mais do que duas, mais do que três, é até eu acreditar naquilo. É até eu acreditar. Muita gente diz, parece muito bom para ser verdade. E graças a Deus, é muito bom e é verdade. É muito bom e é verdade. Deus quer isso para nossa vida e Ele pode fazer. Ele está desejoso de fazer. Mas Ele espera da nossa atitude. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar que aquilo que Ele propôs a fazer e já fez por mim é verdade. Ele vai fazer, Ele vai cumprir. E eu só preciso receber. É o que nós acabamos de falar também. A fé é como um braço. Que vai buscar. Um braço no mundo espiritual que vai buscar a minha cura. Eu acredito nessa cura. Eu já tenho essa cura. Eu recebo essa cura. E a partir do momento que eu recebo, é meu. É meu, eu não posso soltar. Eu não preciso pedir de novo. É a mesma coisa de, olha, eu já semeei, então vou semear de novo. Não, você já semeou naquele lugar aquela semente específica. Se você tirar ela e semear de novo, você nunca vai ter. E se fizer isso em forma de loop, eu tiro e ponho a semente, nunca vai acontecer nada. Tem que dar tempo para a semente crescer. Tem que dar tempo. Por isso, a importância de, nesse momento, do tempo, da espera, eu acredito que ninguém gosta de esperar. Eu sei disso, é do ser humano. Ninguém gosta de esperar. O tempo, às vezes, é chato. Até mesmo fast food, hoje em dia, é algo que a pessoa prefere muito mais. Os caminhos mais rápidos. Mais rápidos. Isso se reflete em tudo. Na nossa alimentação, como você disse. Na verdade, se reflete em tudo. Nós não gostamos de esperar. Mas é o processo de Deus. Então, enquanto nós esperamos, onde é que eu devo estar? Devo estar na casa de Deus. Devo ser acompanhado por os pastores, nossos irmãos, cheios de fé. Eu tenho que me juntar a essas pessoas, porque eu sei qual é o meu objetivo. Eu vou alcançar.
Eu vou alcançar porque é o que Deus quer. E você aí em casa, saiba, você vai alcançar. É o que Deus quer. Tem que esperar. Tem que esperar. A colheita sempre vem. Exato. E louvar a Deus porque já tem. Sim. A colheita é certa, sempre. Exato. E nós estamos falando que fazer antes de orar justamente por isso. Existe algo a se fazer, não é que um dia Deus querer me curar, eu vou fazer algo na esperança de que Deus me cure. Não, Ele vai curar. A nossa colheita vai vir. Vai vir. E nesse tempo nós temos que permanecermos firmes. O que fazer antes de orar? Preparar o meu coração e remover tudo aquilo que impeça Deus de me abençoar. E agora que eu já orei, é aguardar com fé que Deus ele vai agir. E isso, a fé não tem uma poção mágica, não tem uma oração especial para isso. É mesmo você olhar para a palavra de Deus, é mesmo você se disciplinar a estar na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus, e certamente isso vai criar uma força dentro de você e você vai conseguir falar e agir conforme a vontade de Deus para a sua vida. Nós agora vamos para o nosso momento musical e daqui a pouco nós estamos de volta para enchermos o nosso coração com uma história de fé e depois o missionário convidado do programa de hoje vai orar por todos os pedidos de oração, declarando a bênção e proteção sobre todas as pessoas. Então, confira agora o nosso momento musical. Passou, nova criatura sou. Os fracassos do passado, a minha mente deletou. Deus já decidiu, Deus nos dá nos a escolher. O meu futuro eu vou escrever. Tenho um futuro todo pela frente, só depende da semente plantada. No presente deletei todos os fracassos do passado. Prossigo para um alvo que por mim foi traçado. O poder criativo de Deus habita no meu ser. Pra onde eu olhar é isso que eu vou ter. Todos os meus sonhos jamais vão perecer. Com Deus, algo de bom vai acontecer. O que passou, passou, nova criatura sou. Os fracassos do passado, a minha mente deletou. Deus já decidiu, Deus nos dá nos a escolher. O meu futuro eu vou escrever. O que passou, passou, nova criatura sou. Os fracassos do passado, a minha mente deletou. Deus já decidiu, Deus nos dá nos a escolher. O meu futuro eu vou escrever. Do coração rasguei, as imagens erradas me libertei. De toda a gangrena que me amarrava, consumiu a esperança, a alegria, a fé. Das cinzas renasci, hoje o guerreiro está de pé. Do meu coração pintei as imagens corretas, da minha boca só saem as palavras certas. O meu futuro ainda está em branco. Declaro vida a todos os meus sonhos. O que passou, passou, nova criatura sou. Os fracassos do passado, a minha mente deletou. Deus já decidiu, Deus nos dá nos a escolher. O meu futuro eu vou escrever. O que passou, passou, nova criatura sou. Os fracassos do passado, a minha mente deletou. Deus já decidiu, Deus nos dá nos a escolher. O meu futuro eu vou escrever. Eu não vou deixar o passado roubar tudo aquilo que Deus tem reservado pra mim. Eu não vou deixar o passado roubar tudo aquilo que Deus tem reservado pra mim. Eu não vou deixar o passado roubar tudo aquilo que Deus tem reservado pra mim. Eu não vou deixar o
chegou o momento de nós enchermos ainda mais o nosso coração de fé. Agora é um momento especial que nós chamamos de história de fé, onde sempre o convidado traz ou um testemunho, uma história de fé para encher o nosso coração, para que depois nós possamos orar. Por que nós já não começamos o nosso programa orando, né? Seria muito fácil. Mas Exato. nós queremos primeiro preparar o coração das pessoas, né? Para que possam receber com fé. Foi isso que nós Exato. aprendemos hoje, não é? Foi exatamente esse o tema, então é bom cumprir com isso. É bom Então, fazer, né? é sim. Então, hoje eu trago uma história. É uma história relativamente curta que vem na Bíblia, mas tem grandes ensinamentos. Que é sobre a mulher do fluxo de sangue, foi assim que ela ficou conhecida, mas na verdade ela é mais conhecida ainda porque ela foi curada, ela foi abençoada, ela ali conseguiu prosperar e tudo pela fé dela. E tem tudo a ver com o que nós falamos hoje. Essa história conta que essa mulher sofria 12 anos de um fluxo de sangue e naquela época, isso hoje já é algo complicado, mas naquela época ainda mais, por questões até religiosas e segregações na sociedade que aquela mulher sofria. Então, tirando isso, como se já não fosse bastante, ela tinha esse problema. E a Bíblia conta que ela já tinha ido a todo tipo de médico. E já foi em todos os especialistas e nenhum conseguia descobrir o que aquela mulher tinha. E sabe, um dia, é a realidade de muitas pessoas, na verdade. Muita gente já foi em muitos médicos, são doenças que são tidas como terminais, são doenças ou situações, não só doenças, mas situações na justiça, na família, que parecem impossíveis e já não tem mais esperança. E aquela mulher já tinha perdido a esperança. Mas um dia, a palavra de Deus diz que ela ouviu falar em Jesus. Ela ouviu falar, e acredito que não uma vez apenas, mas ouviu falar que Jesus curou o vizinho. Ouviu falar que Jesus ele curou lá a pessoa da cidade vizinha. Ela ouviu que Jesus curava e Jesus reunia multidões. E ela começou a encher o coração de fé. E ela, acredito que ela deve ter pensado, se ele cura todas essas pessoas, se ele faz coisas tão boas, como todos dizem que ele faz, então, se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. Foi o que aquela mulher decidiu. Eu vou tocar nesse Jesus e eu vou ser curada porque eu acredito que o que ele faz é real. E isso, para os dias de hoje, é a mesma coisa. É tal e qual. É a mesma coisa. Se nós acreditarmos que nesse Jesus, ele veio aqui na Terra, ele cura, ele restaura, ele faz as coisas acontecerem, se tão somente nós tocarmos nele, nós seremos curados. E a palavra de Deus conta que Jesus estava repleto ali, rodeado de uma grande multidão, e todos tocavam nele. Então essa mulher chegou, eu acredito que foi um passo gigantesco de fé, e foi porque naquela época era, como eu falei no início, ela era totalmente separada, segregada da sociedade por conta dessa enfermidade. Então ela teve que sair de casa, arriscou até a própria vida para o fazer e tocou em Jesus. E a palavra de Deus diz que a partir do momento que ela tocou em Jesus, instantaneamente ela ficou curada, ou seja, um milagre, instantaneamente ela ficou curada e Jesus sentiu que saiu o poder dele. Sim. E ele fala, o engraçado é que Jesus ele olha para todo mundo e diz, quem me tocou? E os discípulos, mestre, mas todo mundo aqui é uma multidão, tá apertado, todo mundo lhe tocou. E ele, não, mas alguém me tocou com fé. Ou seja, com propósito, sabendo o que ia fazer. Alguém me tocou com fé. Por isso que o que nós ensinamos hoje é muito importante. Quando você fizer a oração da fé, quando você estiver pronto para fazer essa oração, então vá com fé. Eu vou receber. E a partir de hoje, quer eu sinta, quer eu não sinta, eu estou curado. Eu estou curado. Então, eu acho que essa história é mesmo muito inspiradora para qualquer pessoa que esteja aí passando por um problema aí em casa, ou que seja, Deus tem esse poder, se tão somente nós tocarmos nele e acreditarmos que ele pode fazer algo por nós. E ele pode, e quer. O que diferencia essa mulher de todas as outras pessoas que estavam naquela multidão, Exato. o que Jesus falou foi que ela tocou com fé, né? Exato. A fé dela fez a diferença. É. E a nossa fé pode fazer a diferença. Talvez muitas pessoas ali estavam tocando em Jesus e dizendo assim, se Deus quiser, eu vou ser curado. Talvez eu tenha uma esperança que eu vou ser curado. E sabe, fé não é esperança. Porque esperança é algo, olha, pode acontecer ou não. Fé é uma certeza, vai acontecer. Eu vou ser curado e vou ser curado pelo poder de Deus. Eu venho à igreja, vou receber e vou sair daqui transformado. Então, quando nós já estamos nesse ponto de fé, sabe, a fé é uma força tão forte que nós não conseguimos olhar para nenhum lado. Até o diagnóstico médico se torna uma mentira. Nós podemos até dizer, tem muitos casos de muitos irmãos que dizem, olha, eu não acredito nisso, eu não é pra aceito mim, isso.
Exatamente. E Deus age. Deus sempre age quando nós fazemos a nossa parte e agimos com fé, né? E o que nós vamos fazer agora, o que o Isaac, na verdade, vai fazer, é orar por todas as pessoas que mandaram seus pedidos de oração, né? E a gente Exatamente. sabe que Deus vai fazer. Se o pessoal que está nos acompanhando fizer a parte deles, né? E nós acreditamos que vai. Exato. E, Vai, e- vai. e vão fazer, Sim, porque enquanto a Deus, é da vontade de Deus fazer. sim. A palavra de Deus diz exatamente isso. Se é tudo aquilo que eu pedi, não duvidando no meu coração e sendo da vontade de Deus, é da vontade de Deus nos curar, então Deus vai fazer. Já é nosso. Então nós vamos orar agora. Exato, né? exatamente. Vamos orar agora por você que está em casa, você que enviou seu pedido de oração. Uhum. Saiba que Deus pode e quer agir na sua vida. Então nós vamos orar agora. Sim. Então eu peço que você, onde você esteja, põe a mão no seu peito e nós vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos desde já pela tua palavra, porque nós acreditamos que é a tua palavra que liberta, a tua palavra que cura e a tua palavra que sara e todas as enfermidades. Por isso, agora mesmo, eu declaro que todos os problemas já estão resolvidos pelo teu poder, no nome de Jesus. Amém e amém. E agora você aí de casa tem que receber. Então diga-se comigo, eu recebo Eu recebo com fé, com fé. no nome de No Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Já é seu. Amém. E o que fazer depois de orar agora, Isaac? Exatamente. Agora é o que nós falamos também mais cedo, que agora é um processo muito delicado de espera, Sim. mas enquanto nós esperamos, vamos louvar a Deus. Enquanto você espera, louve a Deus, saiba que Deus pode, Deus quer fazer algo por você. Então louve a Deus, leve a vida com tranquilidade, com certeza de que Deus fez, Deus já fez. Você já está curado, esses problemas já estão resolvidos. E quando, sabe, apertar aquele dia mais que vai acontecer, quando o temporal parecer que vai ali ficar pior, então declare a palavra de Deus, fala a palavra de Deus todos os dias. Não canse, fale a palavra de Deus e louve a Deus e você vai ver a mão de Deus agindo na sua vida. E vai agir sempre, Vai, sempre, né? sempre. Aquela mulher do exemplo de fluxo de sangue, né? Acredito que ela foi com fé. E depois, quando ela ficou curada, Jesus falou assim, olha, vai em paz que a tua fé te curou, né? Exatamente. E hoje, pessoal, é para ir em paz depois do nosso programa, né? Exatamente. Porque a nossa fé é que vai mover as coisas ao nosso favor. Nós vemos hoje um versículo que é crucial para nós vencermos. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. E tantos exemplos nós vemos na Bíblia de pessoas que conseguiram vencer, que confiaram em Deus, mesmo estando num problema e numa aflição. O exemplo até mesmo de Isaac. Exato. Não Isaac da Bíblia. Foi alguém que estava numa terra que não estava dando fruto, mas ele decidiu confiar em Deus. E Deus falou, olha, você vai ficar aí nessa terra. Mesmo com problema, fica aí que eu serei contigo. E Deus foi com Isaac, não foi? Foi, com certeza. E tá aí o poder de Deus, né? O poder de Deus vem nisso. Quer dizer, que facilidade teria se ele tivesse ali ido para uma terra onde todo mundo estava indo? Deus quer mostrar a glória dele através de nós. É a glória de Deus. E nós até comparamos que as curas, os milagres são os badalos de Deus, Exato. né? Tudo isso que acontecer, todos esses testemunhos que acontecer, justamente é um badalo de Deus, é algo que Deus é da vontade dele fazer justamente isso, para que as pessoas possam ver. O Deus não falha, Deus está conosco e Deus quer sempre nos abençoar, não é mesmo, Isaac? Exatamente, sempre. Sempre. Não podemos duvidar. Muito obrigada por ter estado aqui no nosso programa. Muito Até uma bom. próxima. Até uma próxima. Vai ser muito bem-vindo. Obrigado. Você que também está nos acompanhando, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Acredite mesmo que Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Acredite que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Exorto você a passar no nosso canal no YouTube, onde nós temos os nossos programas lá disponível para você. E também fique conectado na nossa TV Maná Brasil, onde nós temos aqui toda uma programação disponível para você, para que você possa conhecer a vontade de Deus para a sua vida e certamente algo de bom vai acontecer na sua vida. Exorto você a entrar no nosso site igrejamana.com.br e procurar a Igreja Maná mais perto de você. Eu desejo a todos uma ótima continuação de dia. Até o nosso próximo programa e tchau, tchau.